15 de outubro, Dia Nacional do Cogumelo. Meu nome é Maria Camargo, eu trabalho com cogumelos desde 2006. Eu sou bióloga de formação, tenho minha carreira acadêmica em biologia molecular, né, mestrado, doutorado e pós-doutorado. Eu trabalhei com biologia molecular de leveduras, que é um fungo também, né, assim como o cogumelo, e deixei a pesquisa por motivo de saúde e descobri, estudando tal, descobri a existência de Ganoderma lucidum, que é um cogumelo terapêutico, muito importante nessa área de terapias orientais, principalmente. E aí, então, eu resolvi me dedicar estudando sobre esse cogumelo e me interessei, em cultivá-lo. Eu não sabia cultivar cogumelos, então eu fiz um curso rápido aqui em São Paulo, no interior de São Paulo, em Mogi das Cruzes, e em seguida tive a oportunidade de ir para a China fazer um curso. Então lá eu fiquei 2 meses estudando apenas cultivo de cogumelos. Então isso foi na Universidade de Fuzhou, em Fujian, na China. Então eu voltei bem capacitada para a produção e iniciei então meu trabalho com cogumelo Ganoderma lucidum especificamente. Mas lá nós tivemos treinamento para a produção de diversos tipos de cogumelos, tanto os comestíveis como os medicinais, e foi muito rico, um curso assim aberto para pessoas de países em desenvolvimento. É um curso gratuito, você investe com o bilhete aéreo apenas, e lá você tem absolutamente tudo financiado. Então, é uma oportunidade muito interessante para quem deseja aprimorar os conhecimentos nessa área, né? Os cogumelos na alimentação. Os cogumelos podem ser utilizados de diversas maneiras, tanto na dieta como na terapia. Nós aqui no Brasil não temos aquele conhecimento de coletores, como na Europa, né, que é bastante comum em alguns países, principalmente na Itália. Então, aqui no Brasil não é comum coletar cogumelo selvagem e consumir. Apenas as pessoas que realmente têm esse conhecimento, porque é muito fácil confundir entre uma espécie e outra. E, de fato, né, nós temos uma diversidade enorme de cogumelos, de fungos em geral, mas dos cogumelos também. Para quem não conhece identificar, porque não é tão fácil a identificação de cogumelos, então a gente aconselha sempre evitar o consumo desses cogumelos. Nós até brincamos, né, que todo cogumelo é comestível, porém, alguns uma vez só. Então, com isso, é melhor evitar, né? E, então, a dica mais importante assim é comprem no supermercado ou diretamente do produtor. É muito importante saber escolher até mesmo no supermercado, porque não é raro encontrarmos cogumelos feios, deteriorados, vencidos nas prateleiras, ou melhor, nas geladeiras, né, de supermercados. E ali ele já vai estar com cheiro ruim, com aspecto péssimo, textura muito ruim. Então, é importante, assim como escolhemos o peixe com cuidado, né, devemos escolher os cogumelos com cuidado também. E o cogumelo é muito nutritivo. Ele, como sabemos, né, ele é do reino fungi, então é um reino à parte, né? Temos 5 reinos na natureza, então ele não é uma planta e não, ou seja, não é um vegetal, não é um animal, ele é um reino à parte. De tão importante que os fungos são, eles têm um reino próprio, né? Então, eles têm proteína de alta qualidade, eles não têm gordura praticamente, eles têm uma fibra de alto valor nutritivo e, basicamente, todos os cogumelos contêm polissacarídeos, beta-glucana na parede celular. E isso é fundamental
para o nosso sistema imunológico, ele melhora o nosso sistema imunológico. Então, é muito interessante colocar na dieta mesmo, no dia a dia, né? Que é um hábito que o brasileiro não tem, mas está começando a adquirir. O nosso consumo per capita ainda é muito baixo aqui no Brasil, mas em países como China, Japão, Alemanha, vários países da Europa, já é algo muito comum no dia a dia, né? E tem diversas maneiras de preparar cogumelo comestível. Nossa, é muito diverso, sabe? Dá para fazer de muitas maneiras. O mais comum é aquele shimeji que nós encontramos em restaurantes orientais, né? Só que muita gente não gosta da textura, porque ele fica meio molengo, aquela coisa que não agrada o paladar de todas as pessoas. Então, pode fazer de uma forma diferente, por exemplo, colocar numa frigideira bem quente, ele sem absolutamente nada, só o cogumelo. Voltando um pouquinho, cogumelo não se lava para preparar, apenas retira-se algum resíduo. Se tiver alguma sujeirinha, se retira com um pincel ou um papel toalha, levemente dando batidinhas e fatia, enfim, coloca numa frigideira bem quente, deixa ele ficar douradinho sem mexer, doura de um lado, doura do outro. Aí sim você pode colocar um pouquinho de azeite, sal, tempero que você quiser. Ele vai ficar sequinho e maravilhoso. É uma outra forma. E dá para colocar em diversos pratos, né? Podemos ficar aqui horas falando sobre receitas, porque dá para fazer muita coisa com cogumelos. Cogumelos terapêuticos e medicinais. Todos os cogumelos têm atividades terapêuticas, alguns com poder maior e outros menor. Desde do cogumelo de Paris, né, até mesmo o shiitake, o pleurotus, né, o shimeji, todos eles têm beta-glucana na sua parede celular. Tem proteínas, tem uma diversidade de moléculas interessantes para a saúde. Mas tem aqueles específicos para terapias que realmente têm uma concentração maior de princípios ativos e alguns princípios ativos específicos que só são encontrados nessas espécies. Então, por exemplo, o juba de leão, que é o Ericium erinatus, é um cogumelo comestível, um sabor incrível, que lembra frutos do mar, então ele é muito saboroso. Agora está começando a ficar bastante comum, aqui em São Paulo principalmente, mas em outros estados também do Brasil. E ele é fácil de preparar, você pode preparar até na churrasqueira, e ele é fantástico, muito saboroso. Ele tem atividades incríveis, tanto para o nosso sistema digestivo quanto para o nosso sistema nervoso. Ele consegue ajudar bastante na parte cognitiva. Ele ajuda muito no sistema digestivo, como controlando refluxo, gastrite e vários processos do sistema nervoso, do sistema digestivo. Então, ele é um cogumelo muito interessante para ser usado no dia a dia ou de forma terapêutica. O Ganoderma lucidum, que é o reishi ou linze em chinês, ele não é um cogumelo que usamos normalmente para preparar como alimento. Ele pode ser utilizado como chá, né? Mas para fazer um chá precisa cozinhar por pelo menos 2 horas em fogo baixo, porque ele é muito fibroso. Então, para romper a parede celular desse cogumelo e obter os princípios ativos, precisa de um longo cozimento. E mesmo assim, se obtivermos os princípios ativos através do cozimento, né, como um chá, não teremos os princípios ativos que são solúveis apenas em álcool e não em água quente. Então, o Ganoderma, o ideal mesmo é consumir em forma de extrato, né, industrializado. É a forma mais adequada para fazer uma terapia.
E qual a diferença de consumir um cogumelo na dieta e na terapia, como de forma terapêutica? A diferença é que ninguém consegue consumir um cogumelo, ou uma planta, ou uma verdura, seja o que for, todos os dias, porque fica cansativo, você não prepara o alimento em casa todos os dias, então acabaríamos interrompendo esse processo terapêutico. E se for em forma de cápsula ou de gotas, de uma forma mais prática, né, de uma forma terapêutica, aí sim você pode fazer um acompanhamento a médio e longo prazo. O Ganoderma, ele tem beta-glucana, ele é muito rico em beta-glucana, e a beta-glucana, ela equilibra o sistema imunológico, equilibra a pressão arterial, equilibra colesterol, protege fígado, recupera fígado, evita viroses, ele também evita a formação de células de tumor. Então, ele é considerado como um imunomodulador. Essa é a grande vantagem do cogumelo Ganoderma. Na China, ele é conhecido como uma erva, entre aspas, uma erva top. Por quê? Ele não tem efeitos colaterais, basicamente, e ele equilibra todo o organismo. Ele não supereleva. Então, tem substâncias, plantas, que elevam o sistema imunológico, por exemplo. Então, pessoas transplantadas ou que têm muita alergia não poderiam fazer uso desse produto. Mas o Ganoderma não, ele equilibra. Então, aí é o grande diferencial do Ganoderma. Então, ele trata alergias, ele trata diversos tipos de virose, asma, enfim, é uma diversidade incrível de atividades. Tem atividade anti-inflamatória, então realmente ele é um cogumelo muito especial, por isso ele é o cogumelo mais utilizado na China como terapêutico. E o juba de leão, ele tem outras atividades. Ele tem uma molécula que auxilia muito no sistema nervoso. Então, pessoas que têm transtornos como TDAH, autismo, ele modula o sistema nervoso e auxilia na parte cognitiva. Então, isso é uma atividade fantástica. E também pesquisas mostram que ele auxilia muito para evitar problemas do sistema nervoso, como Parkinson, Alzheimer, e também ajudam a controlar pessoas que já estão com essa patologia, controla os sintomas. Então, ele é bem interessante nesse sentido. E também ele é muito utilizado para evitar tumores do sistema digestivo e do intestino, né, em geral. E também, como eu disse anteriormente, ele auxilia muito em refluxo. Refluxo é muito rápido. Se você tomar extrato de juba de leão, você já percebe o alívio. É imediato, é uma coisa incrível, é notável. Então, ele ajuda muito para gastrites, até mesmo para evitar H. pylori. Ele tem uma atividade muito interessante. E tanto um quanto o outro, como outros, né? Temos outros cogumelos terapêuticos, eles não são considerados como remédio, não se fala em cura, é sempre utilizado auxiliando um tratamento de saúde ou principalmente como uma terapia preventiva. Os cogumelos na terapia dos pets. Além da terapia para humanos, né, que nós temos isso muito bem estudado e cada dia mais tem pesquisa sobre o assunto, os cogumelos também são muito utilizados na terapia de animais. Então, isso também é algo fantástico, porque gatos estão tendo muito problema renal e o Ganoderma ele é considerado na medicina tradicional chinesa como um tônico dos rins.
Por isso que ele é considerado uma terapia para a longevidade na China, porque os rins da medicina chinesa, eles representam a nossa energia, a nossa vitalidade. E como ele é um protetor renal, ele é muito utilizado para essa finalidade. E para tumores também, né? Que hoje em dia os cães, assim como nós, estamos vivendo mais e naturalmente enfrentando outras doenças e principalmente tumores, né? Então, ele é muito usado tanto para evitar tumores como para ser usado como uma terapia adjuvante à quimioterapia ou a outros para o câncer, inclusive. Como conhecer mais sobre os cogumelos? Como começar o uso de cogumelo na dieta, principalmente? Escolha uma fonte confiável, né? Pode ser o supermercado da sua confiança. Procure aquele cogumelo mais bonito que você puder, aquele cogumelo que está firme, que está com aspecto bom, e pode procurar na própria internet uma forma de preparo. Mas sempre que você quiser, procure no rótulo do cogumelo a localização do produtor, o telefone, o contato do produtor. Ele vai ter enorme prazer em te ensinar a preparar esse cogumelo de diversas maneiras. E mergulhe no mundo dos cogumelos. É um mundo à parte, vale super a pena. O cogumelo é um fungo altamente nutritivo. É rico em proteínas, fibras, polissacarídeos e beta-glucana, fundamentais para nosso sistema imunológico. Eles também ajudam muito no sistema digestivo e no cognitivo. Algumas terapias e tratamentos medicinais utilizam cogumelos como extratos para facilitar a ingestão de seu princípio ativo, que é difícil de ser extraído. Além de muito nutritivos e saudáveis, eles são deliciosos e podem ser apreciados em centenas de receitas diferentes. Aproveite! Gostou das orientações? Você pode entrar em contato com a doutora Maria Camargo pelo site www.juncalembrasil.com.br, pelo Instagram, @juncalbrasil, ou pelo WhatsApp, 11 99 640 6595. Tanto no site quanto no Instagram, a palavra Brasil é escrita com a letra Z, ok? E acompanhe diariamente as indicações de profissionais de saúde e bem-estar, comprometidos em compartilhar informações de qualidade, aqui, no Saúde em 3 Atos.